E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Então, vamos lá, hoje nós estudaremos os módulos 51 e 52, radiciação de números racionais. Vamos falar precisamente da raiz quadrada, tá? Então, vamos para a primeira pergunta. Existe raiz quadrada de um número negativo? Não existe, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não vai existir raiz quadrada para frações negativas. Então, aqui nós já descartamos a possibilidade para encontrarmos a raiz quadrada de números negativos. Isso não vai acontecer de frações negativas. Até porque o cálculo da raiz quadrada está diretamente relacionado com o cálculo de área, né? E não existe área negativa, não existe área negativa. Não tem como eu ir em uma corretora, por exemplo, de imóveis e pedir uma casa com menos 400 metros quadrados. Isso não existe no planeta Terra. Lembrando aqui como é que nós respondemos uma raiz quadrada, né? Como é que nós vamos resolver esse cálculo? Nós devemos pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, por exemplo, vamos responder essas duas aqui mais simples, para depois nós passarmos para as frações. Como é que nós resolvemos uma raiz quadrada? Pensamos em um número que multiplicado por ele mesmo resulte no número que está dentro da raiz, né? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 25? É 5, né? É 5, pois 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, é igual a 25. Eu prefiro essa segunda termo aqui, que é mais fácil nós entendermos. Mas a potência é a multiplicação, é a simplificação dessa multiplicação. Só que o quadrado com a raiz quadrada aqui é mais fácil nós associarmos. Aí 144, qual é a raiz quadrada de 144? É 12, né? Pois 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado, é igual a 144. Como é que nós vamos resolver a raiz quadrada de uma fração? Para nós resolvermos a raiz quadrada de uma fração, nós podemos pensar em uma fração que multiplicada por ela mesma resulte na fração que está dentro do radicando, ou podemos aplicar o seguinte método, ó. Aqui está uma raiz, aqui pegando a fração inteira, nós podemos pegar a raiz quadrada e distribuir para o numerador e o denominador da fração. Ficaria basicamente assim, raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, a raiz quadrada de 1 quarto seria 1 meio. Também podemos pensar da seguinte maneira. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 é igual a 1 quarto, né? O número que está dentro da raiz. Então, as duas maneiras são válidas. Vamos responder a segunda aqui. Vamos distribuir a raiz quadrada para o numerador e o denominador da fração. Fica a raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 25 é 5. Simples, prático, né? Vamos para a próxima. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 1 é 1.
Raiz quadrada de 100 é 10. Tá resolvido. Mas nem sempre vai ser possível nós encontrarmos a raiz quadrada de uma fração. Nem sempre o resultado está dentro dos números racionais. Por exemplo, a raiz quadrada de 2/3. A raiz quadrada de 2/3, se nós fizermos o mesmo processo, nós não temos raiz quadrada de 2 e nem temos raiz quadrada de 3. Então, isso aqui não está dentro dos números racionais. Então, nós dizemos que o resultado dessa igualdade que não pertence, não pertence aos números racionais. Mesma forma aqui, ó, não conseguimos chegar a esse resultado aqui, ó. Raiz quadrada de 1 até encontramos, mas a raiz quadrada de 7, por exemplo, é um número desconhecido. Então, isso aqui também não existe aqui, não pertence. Existe, mas não pertence ao conjunto dos números inteiros. Desculpa, pessoal, não é esse símbolo aqui não, tá? É esse símbolo aqui, ó. Não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? A aulinha de hoje foi essa. Façam os exercícios de aplicação e propostos dos módulos 51 e 52 e me mandem via WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima aula.